mais eu me dedico. Vai sorte, quanto mais me equilibro. Vai sorte, quanto mais eu me dedico. Mais sorte eu tenho. Realiza Talks no ar, hoje com a doutora Mônica, que eu posso chamar de Mônica, porque ela me autorizou, então Sim. chupa Fernandinho Beiramar, que o Fernandinho Beiramar é doutora, tá? Tem que chamar de doutora. Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo novamente, que a gente já fez um episódio e perdemos, mas hoje não vamos perder. Não, hoje vai dar tudo certo. Eu falei do Fernandinho Beiramar, é um bom começo, assim, que a gente estava conversando. Você já teve situações que você consultou umas mentes mais difíceis, bem assim, difíceis, né? Mais voltadas, assim, mais elaboradas para a criminalidade, né? Mas que foge um pouquinho do normal. Você já teve essa... Não vou falar de honra, né? Que honra era não ter essas mentes, né? Mas te chamaram para fazer grandes entrevistas, sim. Para fazer dentro da área da psicologia. Com pessoas. E sim. Como que foi isso? Assim, você lembra alguma que marcou muito? A gente tem um episódio que é muito conhecido aqui no nosso estado, que foi o que a gente chamou depois, né? Dentro desses estudos sobre o primeiro comando da capital, quando não existia aqui ainda em Mato Grosso do Sul, existia só mais células dentro do sistema prisional, eles eram chamados de PCMS. Aí em 2006, que teve aquele salve do Dia das Mães, que Mato Grosso do Sul tem uma participação muito efetiva nesse ano de 2006, porque foi um dos estados que contribuiu, que abarcou essa rebelião que era em São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Paraná, e por isso atualmente são os estados mais importantes que têm essa configuração da organização criminosa. A gente teve um episódio de uma cabeça cortada, não sei se você lembra disso, você é muito novo, será? Tô pensando saiu aqui. No Fantástico. Saiu no Fantástico, né? E tudo, talvez os mais novinhos não vão lembrar, mas dentro de uma rebelião, né? Isso. Eu lembro que a repórter estava falando lá, tá tudo bem, explodiu tudo atrás, e aí era uma cabeça cortando, e eu fiz o atendimento como psicóloga, porque o meu concurso é de psicóloga dentro do sistema prisional, da pessoa que cortou a cabeça do Fernando Eloy, que era um preso que tinha essas ideias contrárias ali, aquele início, então, de primeiro comando de Mato Grosso do Sul, que depois vira o PCC. E aí eu fiz. Ele era contra o PCC? Ele era contra, e por isso que lasquearam pedaços do corpo dele, além de cortar, e corta a cabeça, jogaram futebol, arrancaram o olho do cara vivo, aí ficavam simulando que dava pro nosso... Essas mentes que daí chama a doutora Mônica, fala, tem um cara aí, conversa com ele. Precisa. Porque o que acontece? Uma das coisas que está dentro da lei de execução penal, da LEP, é que o preso tem essa questão do que eles chamam de comissão técnica de classificação, que é uma comissão mesmo de vários profissionais para avaliar essa progressão de regime. Essa avaliação, quando eu entrei no sistema, ela era obrigatória. Todo mundo que saía tinha que passar por essa avaliação. E a gente tinha aqui, como uma configuração dentro do nosso estado, o que chamava de COC, que era o Centro Observacional Criminológico. Então, o preso que ia sair para uma outra, que ia progredir de regime, eles eram alocados, que funcionava ali no que a gente chama de máxima, né? Que é o EPJFC, e eles eram alocados numa área nesse COC, e aí tinha, sabe, a chefe do COC, e aí toda a equipe, porque o concurso que o psicólogo assistente social faz para entrar dentro do sistema prisional, era um concurso que era da área de assistência e perícia. Então, ora você trabalhava, né? Você poderia trabalhar dentro da área de assistência ao preso ou da área de perícia para esse momento dessas penas, né, que a pessoa ia, então, para uma progressão. Ele ia sair de um regime integralmente fechado para um regime parcialmente, para aquele, né, que a gente considera como semiaberto, depois aberto, aqueles regimes que a nossa lei
prever. E isso ali, eu fiquei um tempo ali nesse coque e fiquei exatamente nessa rebelião. Nessa rebelião. Então eu tenho essa experiência da rebelião. Nossa, e como foi você... Caramba, você chegar aí de cara a cara com essa pessoa, você era mais nova ou já faz quanto tempo? Ah, não, eu entrei no sistema em 2003. Era, você imagina, foi meu primeiro trabalho. Nossa. Não, na realidade eu tava conversando com a Letícia, minha filha mais velha, eu falei, tava vindo pra cá, tava falando com ela assim, Letícia, puxa, eu fiz a católica, e que tinha sido uma coisa, eu fiz o CDB e foi muito boa, porque o CDB a gente saía dali muito preparado em avaliação psicológica, né? Eu tive a grata oportunidade de, na faculdade, você lembra dos primeiros mototaxistas que existiam? Uhum. Então, obrigatoriamente, eles tinham que passar por uma avaliação, pelo psicotécnico. E eu participei da equipe, estava no último ano da faculdade, e participei da equipe, eram quatro alunos, se não me engano, e eu era uma das alunas que participou da equipe do psicotécnico. Então, eu saí da faculdade com muita habilidade em avaliação psicológica. Mas daí de um motoboy pra um cara que arrancou a cabeça do outro. Pra outro motoboy que tá aí, né? Você viu agora o filme dele, né? Que tá tendo? Do Maníaco do Parque, tá tendo? Você viu o filme? Não vi. Eu fui ver. Você tem que assistir, que você já falou pra mim que você adora os psicopatas. Você tem que assistir isso. Eu acho interessante. Não, você que adora essas mentes aí, que tem um quê, tem que assistir. E sai um filme de psicopata, eu já assisto, porque... lógico, né, psicóloga, eu tenho uma fascinação pela mente humana. Não, mas me conta esse episódio específico. Você chegou, tá cara a cara com ele. Como que é o nome dele? Você lembra? Não, eu não lembro. Eu lembro do Fernando Eloy porque a cabeça fica muito famosa. Quem foi a cabeça que fez, marcante, né? Até porque a cabeça tá lá numa das páginas do meu livro sobre o PCC. Aí tá, chegou cara a cara com ele, boa tarde. Eu vou te falar uma coisa que eu lembro, que isso tem muito tempo, né? 2006, a gente fez 2024. Mas olha, tem uma coisa que me marcou. Eu falei assim, olha, e aí, como é que foi essa questão? Num dos momentos lá, eu perguntando essa questão dele ter cortado, de ter participado da rebelião, ele falou, olha, doutora, pra mim, o difícil mesmo foi porque a faca tava muito, muito cega e eu tive que ficar serrando ali, e aí saía aqueles sanguinhos da minha cara, mas ele tinha... Essa foi a dificuldade dele. Foi a grande dificuldade. E aí aquilo me chama atenção, né, porque é a mente mesmo de uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, que é o que a gente chama de psicopata, o nome fantasia. E essa mente que não toca ele mesmo, aquelas questões. Eu vou te falar bem a verdade, Leonardo, quando ele você não tem essa empatia, essa coisa de se colocar no lugar do outro, não tem, não. E quando você vê uma rebelião e você tem essa oportunidade, falo oportunidade porque para uma pessoa como eu que gosta de estudar essa mente e tudo, é uma oportunidade. E é uma oportunidade de crescimento. De crescimento profissional. Mas quando você vê, é algo assim... eu tenho um grande amigo, Carlos, um beijo pro Carlos aí, filósofo, meu amigo desde a infância, e a gente sempre tem uma coisa que ele me fala que eu acho muito legal, a gente fala do ser humano, qual a diferença do animal? Ser humano, um animal, né, um animal que pensa, um animal que tem sentimento, ele é mais animal do que humano, né, o ser humano é mais animal do que humano, é isso que você vê. Quando você tá nesses momentos assim, de rebelião, disso, aquilo, você vê uma coisa muito animalesca do ser humano, sabe, de você chegar no lugar, eu lembro que um colega meu, eu visito muitos presídios pelo país todo, né, em razão das pesquisas, e eu lembro de um dos colegas que eu estava conversando com ele, que foi um dos primeiros a chegar naquela rebelião de Pedrinhas no Maranhão, até estarei no Maranhão logo mês que vem, num congresso, e aí ele disse assim, nossa, doutora, eu vou te falar uma coisa, quando a gente chegou, que você via, era cabeça por tudo que é canto, de lugar, coração cortado, várias partes do corpo cortadas, assim, mas em um momento que eles entraram, só tinha cabeça, não tinha corpo nenhum, eles ficaram assim, gente, onde é que tá o corpo? Onde é que tá o corpo? E aí eles abrem uma sala, e aí tinham vários corpos empilhados sem cabeça. Então é uma cena que
As pessoas que não entendem, que nunca estiveram nessa questão de presídio, elas não fazem ideia, entendeu? Sim. É como se você vive aqui fora, não sei o que, você fala, você não se toca muito de que aquele mundo existe. Aí você tem uma visão, talvez, algumas pessoas têm uma visão muito romantizada de sistema, de quem está lá, da prisão. A prisão, ela é mesmo um ambiente de apartação social, de fato ela é mesmo, porque uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa, ela consegue pagar advogados muito bons, então a gente fala, eu sempre falo isso, que a prisão ela é por si só seletiva, né? Porque as pessoas não têm as mesmas condições, então alguns que cometeram os mesmos crimes que os outros vão estar lá e outros não, né? Porque sempre você tem uma boa condição, você não vai. Mas, a partir do momento que esse ser humano entra ali, e que em geral ela é seletiva por uma classe muito economicamente muito baixa, e também tem uma questão racial e tudo isso, isso existe até hoje mesmo, essas pessoas que não eram pertencentes a nada, e é muito o trabalho que eu faço, não pertenciam a nada, eram esquecidas aqui fora, não conseguiam trabalhar, e elas começam a pertencer a alguma coisa ali dentro, entendeu? Então você participar de uma rebelião e estar dentro, sabe aquele efeito manada mesmo que dá? É isso que acontece. Uma vez teve uma rebelião antes da de 2006, a de 2005, que tinha um dos presos que era chamado Geleião, era um dos que fundou o PCC, daqueles 8 que fundou o PCC. Os presos acharam, eu trabalhava na Máxima, os presos acharam que ele ia entrar na Máxima, e aí eles começaram a quebrar, a bater tudo, a ficarem nervosos. Daqui a pouco teve rebelião. E eu lembro que eu tinha saído, porque eu fazia um atendimento ali no PME, que é o presídio militar militar, né, estadual, e eu fazia um atendimento. Então eu tinha saído para falar com o comandante. Quando eu olhei, ele já estava. A impressão que tem é que você vê um monte de gente, parece uma formiguinha mesmo, subindo, todo mundo junto, num muro imenso. Você fala, cara, como é que pode? Parece uma aranha, assim. Então, é algo assim. Então, são coisas que eu não eram do meu métier, entendeu? Sim. Antes de entrar dentro do sistema, não era meu métier. Não, porque às vezes tem pessoas assim que, já tiveram alguém no presídio, eu nunca tinha visitado ninguém, tem gente que faz serviço dentro da igreja e que vai. E ali nessas suas primeiras experiências ali, que já foi impactante, você pensou em parar ou falou não? Não, nunca aconteceu. Eu tenho curiosidade disso e vou... não, essa questão de querer de sair por esse motivo nunca aconteceu. Não tem esse motivo não. Pra isso, né? Não é. Inclusive eu tive uma colega que passou por uma situação que mataram alguém e a pessoa cai morta, né, na frente dela, e ela não quis mais, nem a família quis, né? Sim. Não quis mais, porque são coisas são impactantes de fato. Claro. De fato, é algo que você não é acostumado. Nem você imagina, né? Se tem lá uma filha, aí a pessoa faz psicologia, faz serviço social, aí você acha que vai passar por isso? Não, né? Não. Os pais não acham que de repente você vai ser psicólogo. A Marcela, minha filha mais nova, que é muito assim, ela é muito engraçada, ela falou assim, eu lembro que quando ela era pequena, e eu estava fazendo um curso, se não me engano, de operações de inteligência, e aí tinha que pegar, eu fui em casa, pegava as coisas, e alguém perguntou, sua mãe, mas a sua mãe não é psicóloga? Eu falei, mas minha mãe é uma psicóloga meio diferente. Ela falou, não, minha mãe não é uma psicóloga normal. Ela falava assim, ela não é uma psicóloga assim, normal de clínica, ela é diferente. E ela não entendia muito, né? Ela então era algo diferente, porque de fato a gente não tem essa... E você acha, de tudo que você já viu ali do sistema penitenciário e tal, pergunta polêmica agora, hein? Meu Deus. Você acha realmente que existe essa reabilitação depois? Lógico que tem exceções, né? Mas uma pessoa que está dentro disso, convivendo com isso e tendo muitas vezes de colaborar com isso para não morrer ou para não sofrer alguma retaliação ali de alguns grupos, é como se fosse um trauma pós-guerra ali também. Você acha que essa pessoa volta a ser normal, digamos assim, a ser uma pessoa
ok pro dia a dia? Você fala a pessoa que viu, tipo, o policial penal que sofreu aqui, que viu aquilo? Não, a pessoa ou que preso? tá preso. Preso, né? Entendi. É muito difícil a questão dessa reabilitação, mas ela não é impossível. A gente tem várias provas aí imensas de pessoas que saem dali reabilitadas, não pelo sistema em si, mas porque algo dentro delas, algo acontece ali e elas têm oportunidade, elas agarram uma oportunidade. Sim. Algo que você quer ver que é bem interessante, que faz muita gente ter uma regeneração ali em sair, é a educação. A educação do sistema prisional, aqui no nosso país, a gente tem um trabalho muito bacana na educação. Mato Grosso do Sul especificamente tem um trabalho fantástico na parte de educação e de inclusão ao trabalho do preso, sabe? E aí eles têm essa possibilidade muito grande de sair por aí. Agora eu vou te dizer uma coisa que sabe que uma das coisas mais emocionantes que já aconteceu comigo como psicóloga dentro do sistema prisional foi, eu tenho um caso que eu falo que é um caso de sucesso, que falei, gente, se só isso tivesse acontecido na minha vida, teria valido a pena. Eu lembro que eu e uma assistente social, a Rita, que super minha amiga também, que atualmente ela que assumiu a pasta da educação, a gente fez o primeiro projeto da questão de droga dentro do sistema prisional. Porque a gente, foi até um alerta, a Rita tinha umas estagiárias e que trabalharam conosco, foi um projeto lindíssimo e começou assim com todas as dificuldades que tem dentro do sistema. A gente não tinha verba, não tinha lugar, então um dia a gente atendia no refeitório, outro dia, mas a gente tinha o diretor que topou e tinha as estagiárias que queriam e algumas outras pessoas que queriam que aquilo acontecesse. Então eu e a Rita, a gente escreve o projeto e começamos com 7 presos, só para você ter ideia, ali era no Instituto Penal, que é onde fica, até hoje é um presídio que se uma pessoa que comete o crime de estupro, de pedofilia, não sei o que, ele vai para esse local. Então, mas a gente via que tinha essa questão de muita droga dentro das próprias penitenciárias e o qual isso era ruim, era problemático para próprias pessoas que estão ali dentro do sistema. E aí a gente começa então com 7 pessoas e recentemente, eu acho que ano passado, se não me engano, eu encontrei uma dessas 7 pessoas que a gente começou esse projeto em 2011, se não me engano, foi o que a gente iniciou. Esse projeto ele deu tão certo que hoje ele virou um projeto piloto e hoje todos os penitenciários do estado têm que se chama o Grupo Recomeçar, que é um grupo voltado para essa questão de drogadição. E eu encontrei formado em Direito e ele que me reconheceu, veio falar, oi doutor, encontrei ele num congresso, você acredita nisso? Olha só. Num congresso, e ele era uma pessoa sem dente, já tinha perdido, brigava lá dentro do sistema, e não tinha, sem condição nenhuma, muito drogado, ele era de pasta base. Então eu falo que isso é uma coisa muito bacana. Aí você encontrou ele formado já, e num curso junto, ele estava no mesmo curso que eu estava fazendo, na área de Direito. Que bacana. E ele veio falar. Então você vê, é difícil, porque eu fico imaginando, gente, eu tenho uma dificuldade de fazer regime, eu tenho que fazer, mas ainda mais agora que eu tô com o joelho ruim. Mas você fica imaginando assim, olha, eu adoro doce, adoro. Nossa, todo dia eu tenho uma coisa que me... Aí alguém fala assim, nossa, vou trancar a Mônica na Doce Momentos, mas ela tem que fazer regime, na Doce, trancar todo dia no Doce Momentos. Então é mais ou menos assim, entendeu? A pessoa vai para uma cela com um monte de gente e tem gente que usa droga ali dentro. E Sim. O cara tem que ficar lá. Sim. E não usar. E como é que é muito... O que é difícil aqui fora, para as pessoas que não são trancadas, você imagina lá dentro que você está trancado. Daí, ainda para conseguir, você vai ter que passar por... É muito difícil. Sim. É muito complicado. Mas a gente tem o que a gente chama assim de cases de sucesso, né? A gente Sim. tem. E várias pessoas vão entrevistar várias pessoas, vai ter um monte de gente que vai ter... eu não tenho só esse, eu tenho outros exemplos, mas esse eu acho ele muito bacana, porque depois até a gente teve outro desses 7 que pediu para
para assistente social, eu já não estava mais dentro do Instituto Penal, eu já tinha ido para outra área de trabalho, e aí ele pediu, olha, você mostra para a doutora Mônica, tira foto, mostra para ela que eu tô com dente. Aí ela tirou uma foto e mandou porque ele queria, sabe? E às vezes, sabe, Leonardo, tem coisa que é tão... Você acaba tendo criando um vínculo ali com um preso, né? Às vezes, de profissional, conversando, sim, né? porque tipo, às vezes... Sim, porque... Mas, tipo, pra pessoa sentir vontade de te mostrar, eles têm, é porque, tipo assim, viu, doutora, acreditou em mim? Foi, é exatamente alguma isso. Coisa assim, né? Porque são pessoas desacreditadas pela sociedade, né? Ali a maioria das pessoas são pessoas desacreditadas pela sociedade. Sim. Então, quando alguém fala, olha, é possível, e a gente tinha todo um trabalho de levar profissionais que sabiam bastante da área, pessoas que já tinham passado por problema. Você fez muito serviço também com, a gente estava comentando em off, com BOP, com operações especiais, tem bastante coisa, né? Não é bem a questão de serviço, é a pesquisa. Essa é a nova pesquisa que eu tenho feito já há alguns anos, né? A minha história com essa pesquisa, ela tem a ver com um marco que eu tenho dentro do trabalho no sistema prisional. Eu, em 2013, fui para o Serviço de Inteligência, em 2014, na época, o comandante era, se não me engano, era o Sabraga, e aí o Coronel Wagner era o subcomandante do BOP aqui, e eles iam fazer o primeiro curso de negociação policial que o BOP daqui fazia, né, em Mato Grosso do Sul. E aí eles entraram em contato porque a gente tinha uma chefia de policiais militares dentro do sistema prisional. E então o meu chefe era um policial militar, eles entraram em contato perguntando a questão de psicólogo, porque dentro da questão doutrinária tem uma avaliação psicológica desse perfil profissográfico para esse policial estar ali dentro, operando como negociador. E você tocou num negócio bem legal, porque muita gente não sabe que quando você tem uma questão, tem um sequestro e a pessoa está com uma arma, quem é que você chama? Cri-cri, né? Muita gente não sabe que quem vai para a negociação é o BOP. É o BOP. E que faz parte da questão que a equipe de negociação, ela segue uma doutrina que é uma doutrina mundial, que hoje nós temos grandes doutrinadores e que foram meus professores desse primeiro curso aqui no Brasil. Que são os policiais militares, o Fernando, e são irmãos, né, e o Marco, são pessoas que escrevem livros, grandes doutrinadores. E aí, eu também não sabia disso, e aí fiquei encantada com o trabalho, para te falar bem a verdade. E hoje o BOP aqui em Mato Grosso do Sul chama BOP mesmo? Chama BOP, chama BOP. BOP mesmo. Eles tiveram, quando eles viraram um batalhão, assim como batalhão de choque, era o SIGCOI, como todo mundo conhecia, que funcionava ali. E aí, eu acho, em 2013, eu tenho esse marco porque eu lembro que eu fiz o meu primeiro curso de inteligência policial, por isso que eu tenho esse marco de 2013. E aí eu comecei com o Sabraga, ele era chefe da inteligência da PMMS, e quando eu termino o curso, ele então era o comandante, né, que fala, ele era o comandante do BOP, porque então tinha efetivamente se criado o BOP. E aí, como eu acabei fazendo avaliação, e o Coronel Wagner, atualmente o Coronel Wagner, né, porque eu acho que ele era major, ele falou, olha, você não quer fazer o curso? Aí eu fiz o curso. Então eu era a única, teoricamente, civil, né, porque agora a gente virou todo mundo polícia penal, mas a única que não era policial militar fazendo o curso, e eu acabei fazendo o curso. E nessa questão de fazer o curso, eu tive pessoas das quais eu considero muito até hoje, né, considero, assim, amigos, pessoas que, se precisarem de alguma coisa, eu vou estar ali do lado. Você fez o curso de negociação. De negociação policial, por isso que eu uso aqui, que você tá vendo aqui, olha, tá vendo? Que isso aqui eu ganhei do pessoal de negociação lá da PMDF, porque é onde eu faço ruim ganhar uma discussão com você, então. Não sei. Boa de negociar. Em casa, terrível. E eles têm o psicólogo na equipe. Aqui na PMMS, a Daphne, né, uma psicóloga, ela é psicóloga, é PM, que faz parte da equipe de negociação. É uma equipe excelente, eles já devem ir para o 4º curso aqui, é um estado que já ficou tendo uma referência na questão de cursos, e aí eu tive esse contato. Por ter esse contato, eu comecei a me interessar, falei, mas como é que é? O que é que vocês fazem? O que eu sabia era coisa talvez do Tropa de Elite,
era a única noção que eu tenho. Depois, com todos esses estudos, eu descobri que muita coisa do que entra, que foi mostrado Tropa de Elite, o choque que vai no Rio de Janeiro, porque eu, com toda essa parte da pesquisa, eu tive a oportunidade de estar no BOPE do Rio, do BOPE do Maranhão, do BOPE do Rio Grande do Sul, do BOPE do Piauí. Então eu fui em vários pelo Brasil. Isso é muito difícil no país, porque aí eu vou na qualidade de pesquisadora e aí eu não tenho um apoio financeiro, isso é tudo sai do meu. Eu várias vezes, assim, eu tenho lugar, assim, que eu ligo lá e eu fico no próprio batalhão. Fico assim 5 dias para fazer pesquisa com todo mundo e fico lá, entendeu? E porque isso tudo sai do meu bolso. É algo extremamente custoso, porque ser pesquisador no nosso país não é muito fácil. Não. Ainda mais ser pesquisador num estado como o nosso, que é um estado mais do agronegócio. É tudo muito complicado. Mas lembrando que quando eu estava já com ele, eu já fazia o doutorado. E o meu doutorado era sobre o PCC, sobre organização criminosa. Então eu já estava com essa questão de doutorado, quando então eu tive interesse, como tô boa TDAH que sou, tive interesse em então estar fazendo essa pesquisa. Para isso, o que foi muito difícil, e é ainda, porque eu não sou policial militar, então eu tinha que entender um pouco desse universo da polícia militar, apesar de ter vários chefes, ter trabalhado com vários, mas entender esse universo. Aí você tem que entender esse universo do Batalhão de Operações Policiais Especiais, que é outro universo. Entender que não é porque a pessoa está no BOPE que ela é considerada o caveira, né? Que é quem faz aquele curso que é o que a gente tem da imagem de tropa de elite. Não é por isso. Então, algumas pessoas dali são os cursados, que tem o curso de operações policiais especiais, ok? E isso tudo tinha que entender. E de onde é que vinha tudo isso, né? Qual é a doutrina, qual era a base doutrinária? Então, para isso eu li muitos livros, eu estive em contato com muitas pessoas, por exemplo, o curso de operações policiais, que é da PM, que eles são chamados de caveira, ele é mais similar ao curso de comandos do Exército, e ele vem desse know-how. Aí quem fez primeiro, que foi esse primeiro núcleo que foi criado, que era basicamente de profissionais que eram das Forças Armadas, que foi o NUCOI no Rio de Janeiro. Aí eu fui estudar isso, aí eu descobri o coronel do Exército que fez o desenho da faca da caveira, ele é vivo até hoje. E aí isso já tá aqui no livro 3, até o que é? Vamos lá, tá esses aqui, livros... Já tá aqui no livro 3. Inteligência, Segurança Pública e Organização Criminosa, volume 1, 2 e 3, é isso? Isso, aí ano que vem a gente lança o 4º e fecha aí a coletânea. Isso aqui... 4 livros, fala do quê? Então, ó, por exemplo, esse que eu tô te falando, grande, já tem aqui o artigo. Para um TDAH, isso aí é não, o legal é isso, porque ele é um compilado, é uma coletânea de vários artigos. Então são artigos de 15 páginas no máximo. Entendi. De profissionais que entendem da área, entendeu? Então, por que é que eu tive essa ideia? E aí eu chamo o Yuri, que é um policial penal do estado da Bahia, e o Major Nandi, que é da PMBA. A ideia surge porque quando eu estava no doutorado, e eu fazendo as pesquisas sobre organização criminosa e tudo mais, eu não encontrava livros produzidos pelas pessoas que eram do sistema prisional, não só do sistema prisional, mas da área de segurança pública, da área de justiça. Eu encontrava pessoas que eram vinculadas a grandes universidades do nosso país, mas mais voltado para a questão de sociologia, e aí eu acabava discutindo com os livros, porque a pessoa tinha aquele conhecimento que extremamente válido, mas faltava aquela parte prática de quem estava no lugar e de quem lidava com tudo aquilo. Qual é a visão dessa pessoa? E aí eu tive, então, a ideia de convidar pessoas para que colocasse os seus artigos nos livros. Então ele é uma coletânea de artigos de pessoas que estão nessa área, de profissionais da segurança pública, da justiça. A gente tem até 2 advogados que participam com a gente desde o primeiro, então como eles acreditaram no projeto, a gente sempre faz questão que eles estejam, que são aqui do Mato Grosso do Sul. Um deles foi meu professor, inclusive, que é o Caio Sampaio. E a gente tem o Rafael São irmãos e o Rafael Sampaio, os dois estão com a gente desde o início, e pra gente é uma grande honra, né? Porque, não, é só de segurança pública? Não, tem. Mas que eles vão falar de temáticas relacionadas, né, à questão de segurança pública, essa área de inteligência. Então a pegada foi essa. E aí a ideia inicial era só o livro 1 que tem aqui, que é o branco. Você tem aqui, né, o vermelho que é o 2 e o branquinho que foi o primeiro volume.
nós não tínhamos ideia de fazer isso como uma coletânea de volumes. Não era a ideia. A ideia era esse e acabou. A gente ia fazer isso e acabou. Ocorre que quando a gente então faz esse livro e ele esgota, e assim como a própria tese, eu lancei ela num livro com o próprio nome da tese, em espanhol mesmo, e esgotou, eu não tenho. Então a gente começa a receber muitas pessoas querendo participar do projeto também. Que legal. E aí, então, a gente faz o lançamento do volume 2 e ano passado a gente fez o lançamento do volume 3. Você pode perguntar, Mônica, por que pulou um ano? Porque esse ano eu estou fazendo o trabalho dos artigos só de policiais penais. Como é a última polícia que foi inserida dentro da Constituição Federal, aí agora eu estou mexendo nesse tipo de trabalho que vai ser lançado. A ideia toda era lançar esse ano, né? A gente ainda está com tempo de lançar o livro só de policiais penais. Nossa, então deve ser bem difícil. É porque assim, é dar voz para quem tem o direito de ter voz. Sim. Não é porque as outras pessoas não têm, não é isso. É porque nós temos. A gente tem umas imagens, assim, eu lembro que às vezes você vai assistir essas séries que falam de prisão, ou novela que fala de prisão. Gente, sempre, você já viu como que é? É sempre uma pessoa carrancuda, horrorosa. As mulheres então são horríveis. É sempre uma mulher horrorosa e não sei o que, sempre horrível. Então, e aí isso passa essa imagem para as pessoas. Quando eu fui procurar grupos de pessoas que pudessem dar uma alavancada de vendas, porque aí eu investi muito, agora eu acabei mandando fazer na gráfica uma nova tiragem do 1, nova tiragem do 2, e investi muito. Ainda tô cheia lá de livros para vender e fui atrás de alguém da área de propaganda, tudo. E eu lembro que a pessoa falou assim, olha, mas para quem é que você quer vender? Olha, e eu fui dizer, olha, o meu interesse aqui, o livro é feito por policiais. Para policiais, então você não vai vender nunca, porque policial todo é burro. A pessoa falou isso pra mim. Caramba. Ela não sabia, né? Porque aí eu tava com pesquisadora, doutora, com doutorado, tudo, e não sabia. E não é real. Porque, olha, pra mim, um amigo meu, ele é chefe, comandante da inteligência da PMDF, o coronel Valtiarbi, que escreve em todos os nossos livros. Quando eu vou apresentar, eu falo assim, olha, esse aqui é uma pessoa que não é muito fora da casa, porque ele, por exemplo, fez 2 mestrados. Quem é que faz 2 mestrados? Caramba. Fez de concluir os 2 mestrados. Ele concluiu 2 mestrados. E aqui a gente tem doutores, a gente tem mestres, então pessoas que estão fazendo mestrado. E a ideia que as pessoas têm de fora, e eu nem fazia ideia que as pessoas pensavam dessa forma. Entendi. Né? Que porque é policial que não quer saber de estudar, que não quer... Não é, a gente tem pessoas que com grandes estudos, que têm uma relevância dentro da sociedade e que não estão tendo voz, porque... Quando você faz uma dissertação, ou quando você faz, você vai fazer sua tese de doutorado, ela fica lá no repositório da universidade. Mas não quer dizer que todas as pessoas vão ter acesso, porque essa coisa de pesquisar em repositório, ela é muito acadêmica. Sim. Se eu falar pra você, olha, você vai lá pesquisar no repositório. Você vai falar, cara, o que é isso? O que eu vou pesquisar? Porque não é uma coisa comum. Agora, se eu falar pra você, puxa, tem um livro tal, é palpável, né? Sim. O livro, ele te dá isso, ele te dá um conteúdo que você tem, algo que você consegue pegar e ler e tudo mais, e ele está para todo mundo. Falar de dissertação, que é uma coisa muito técnica, e de teses de doutorado, gente, eu lembro que o livro que eu fiz foi parte da minha tese. Tem gente que fala assim, nossa, coisa chata, porque é chato mesmo, porque tem muita coisa, tem questões assim, de pesquisa, de quanto percentual, e tem outra parte que é legal. Mas para um livro não fica tão legal, entendeu? Uhum. Isso é para quem está nessa pegada acadêmica. Para quem não está numa pegada acadêmica, não tem. E eu queria isso. Então vamos dar voz às pessoas para que qualquer pessoa possa ter acesso. Eu vi aqui que tem um artigo que eu estou escrevendo sobre a negociação policial. É uma psicóloga que está escrevendo sobre negociação policial, porque sabe que dentro da equipe de negociação policial, que fica no BOP, tem psicólogo. Faz parte da equipe, porque isso é uma questão doutrinária, que o mundo todo segue essa doutrina. Nesse livro tem, entendeu? Aí a pessoa vai lá e acha o artigo. Olha, foi muito sem querer, mas acabei de abrir aqui, olha, não é mentira, foi sem querer.
Olha o artigo. O estigma do ser feminino, que a gente estava falando um pouquinho antes, lembra disso? Sim. E os benefícios desse imaginário em operações de inteligência policial militar. Isso aqui, a Lidiane é uma grande amiga, uma policial militar do estado de Sergipe, excelente profissional, a qual eu tive uma grande oportunidade de trabalhar dentro do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e em 2018, trabalhamos um ano juntos, excelente. E ela vai falar dessa questão feminina. Então, a pessoa quer isso, que a gente estava conversando agora, dessa pegada do livro aqui do Capitão Helder, né, que não é minha. Onde encontra esses livros? Encontra na Amazon tem, e a pessoa pode entrar em contato comigo também, porque eu mandei a pessoa daqui, aí não lembro, a Amazon, né? Não lembro. A gente vai colocar no link da descrição. Eu mando o link. Manda o link para quem tiver interesse, né? Esse interesse. E foi aumentando, né? Foi. É mesmo. Gente, é mesmo. Olha aqui. Foi aumentando. Do 2. E o 4 vai estar bombástico, porque o 4 a gente já está com confirmações de pessoas que são pessoas muito expressivas dentro dessa comunidade de inteligência, de segurança pública, né? Então a gente está aí com um grupo muito bom. Olha, chegou ao ponto de um profissional da ABIN ter falado assim: olha, mas não vai ter ninguém da ABIN. Ele veio falar comigo que queria escrever. Olha só. A gente chegou nesse ponto pro livro 4 e a gente vai contar. Tá desacreditado e para ter pessoas tipo, eu quero escrever. Eu quero escrever, exatamente. Para algo assim que era um projeto muito, muito simples, começou dentro de uma simplicidade, de uma ideia de. Eu sou uma pessoa que gosta de ler muito, gosto de escrever muito e passo isso para minhas filhas, graças a Deus, elas também são pessoas que gostam de ler muito, escrevem. É uma coisa muito da minha família. Se for na minha casa, tem livros espalhados por tudo que é canto. Tem gente que entra no meu quarto e fala: duvido que você leu todos esses livros. Eu falei: não, já li inclusive mais de 2 vezes. Alguns aí eu já li mais de uma vez. É verdade mesmo. Os que eu deixo para baixo são os que eu estou estudando, que eu pego, mas são livros que eu leio. E esse outro que você trouxe? Esse é aqui, ó. Esse é do Capitão Helder, que acabou se tornando meu amigo. Eu acho que eu sou a última mulher a compor Guerreiras Anônimas, Corações e Mentes. O Helder é um capitão que é caveira, ele é chamado de bicaveira porque ele tem 2 cursos de operações policiais especiais e ele é do estado do Piauí, mas reside lá no DF, e ele teve a brilhante ideia de homenagear mulheres que têm uma contribuição expressiva dentro da área de segurança pública. Que legal. E não só, e da defesa também, porque tem uma mulher que é do exército aqui também, e ele faz isso de uma forma muito, muito bacana. Ele acabou de lançar, ele me mandou esse livro na quarta-feira, chegou para mim. Então, um livro super, super novo. Eu ainda não li, e eu acabei sendo a última a compor, a última mulher a compor essa obra, porque ele me conhece já com o livro praticamente todo pronto. Ele assistiu uma palestra minha na PMDF. Olha só, não era para entrar. Não era, eu não estaria nesse livro, mas ele me conheceu, assistiu uma palestra e falou: nossa, mas cara, ele ficou impressionado, porque por mais que eu sempre fale assim: olha, eu sou uma pesquisadora, e eu falo assim: gente, eu não sei o que eu estou fazendo nesse livro, porque esse livro é um livro de mulheres muito voltadas para operação mesmo, mulheres que se destacaram em áreas muito operacionais, que não são comuns, mulheres que foram pioneiras nessa área e tem um destaque, e eu sou uma pessoa que o meu métier é pesquisa, a minha área é voltada à pesquisa. Só que, de fato, eu sou aquela pesquisadora, por exemplo, o livro do PCC, eu entrava, o choque tirava os presos, eu entrava nas celas e quebrava para achar tudo que estava escrito, e aí e coletar aquele material, porque já era mesmo meu serviço, que eu estava na área. E aí meu chefe falou assim: olha, Mônica, eu estava pesquisando estuprador pedófilo, e aí ele falou: por que você não troca, já que você está com essa oportunidade? Que realmente era uma grande oportunidade. Então eu entrava junto com toda a equipe lá, com a equipe que era da nossa área, e tirava. Então, assim, nossa, eu lembro que quando eu rasgava as bíblias, nossa, meu Deus, eu pedia perdão, meu Deus, por favor, perdão, porque tinham coisas escritas ali que eram importantes, e por fim, aí a gente separava aquilo por vários estratos, eram separados ali dentro da nossa base, e eram divididos por temáticas. E então, a tese, eu dou uma explicação da psicologia para esse fenômeno que era extremamente crescente sobre o PCC, que hoje
hoje é uma organização criminosa transnacional, mas nasce com 8 pessoas em 1993. Nossa. E se tornou essa potência toda que se tornou hoje em dia, entendeu? E aí, como eu era esse tipo de pesquisadora, então eu acabei sendo uma pesquisadora um pouco diferente, porque eu vou a campo para fazer a pesquisa, entendeu? De entrevista, eu entrevistei presos que eram da organização, tudo que eu pude fazer, entrevistei pessoas, fui em outros lugares, entrevistei pessoas que sabiam muito, Dr. Lincoln Gaclia, que é um super promotor reconhecido, é uma pessoa que eu fui mais de uma vez até ele para falar, e isso tudo é muito gasto, tudo gastando no meu bolso, não é assim, ninguém pagando para mim não. Tem uma lenda popular aí, uma lenda, você vai me falar se é lenda ou não, ou prefiro não opinar, tá? Se não, eu prefiro não opinar. Dizem que existe PCC em todo canto. Ah, é verdade. É verdade. Todo canto. Uhum. Juiz, Tem todos, você fala com todo canto nos poderes, né? Nos poderes. Sim. É uma organização criminosa, ela só se torna transnacional se tiver entremeado gente de todos os poderes. Que loucura. Inclusive eu estive... Ano passado o Choque fez um grande evento nacional que foi bonito, lindíssimo por sinal, e eles chamaram o Greco, né, que é o Rogério Greco, adoro ele, e ele falou uma coisa que na palestra dele, eu sempre que tem alguém que vai palestrar sobre esse assunto, eu procuro ir, porque a gente tem sempre que aprender. E ele disse algo que me chamou muita atenção, que ele falou, qual é o quarto poder? Que são 4 poderes, não são 3 poderes. E aí todo mundo fala, é a imprensa, né? A imprensa. Aí ele falou, não, poder bélico. Né? Porque tem que ter, porque vamos dizer, se colocar um tanque, também é a facção criminosa, vai ter tanque, né? Então assim, esse poder, ele fala do poder bélico como um quarto poder, onde para ela se configurar uma organização criminosa transnacional, tem que ter entremeado nesse quarto poder. Tudo. Então assim, você fica assim, olha, mais ou menos, você já assistiu Sicário? Você tem essa, é uma dica que eu vou dar aqui, assistam Sicário. Principalmente o primeiro, o Sicário. Ele tem o 1 e o 2, o filme é excelente, e aí você fica assim, não existe isso aqui no Brasil. Existe, porque se você for ao Rio e existe aquele negócio de corpos pendurados, isso dentro de comunidades, isso existe. Nossa, como punição, loucura. Então você está achando que não existe. A gente, como bom TDAH, conversa bastante, né? Dentro dessa... Nossa, tem papo pra gente ficar 5 horas aqui, sim, tranquilamente. Mas o que me chamou a atenção dentro dessa sua trajetória, e já tudo que a gente conhece de... por ser mulher é mais difícil, em todas as áreas, e eu imagino na área penal, criminal, deve ser mais ainda preconceituoso. O que você teve que renunciar para estar onde você está hoje? Ou não, foi fácil? Não, foi bem simples. Entrei lá e todo mundo me recebeu bem, não tive nenhum sacrifício. O que você tem assim poxa, porque você faz um trabalho belíssimo, que eu acredito que hoje você se vê recompensada, mas eu tenho certeza que você deixou para trás muitas coisas, sim, durante essa trajetória, né? Muitas renúncias. Eu sempre, quando eu vou dar palestra, inclusive, estarei no Rio de Janeiro. Aproveitar que eu tô aqui com você. Rio de Janeiro. No Congresso vai me trazer Nacional. Uma canequinha do BOP. Ele quer uma canequinha do BOP, pelo amor de Deus, eu vou trazer. Inclusive, vou falar com o Coronel Irá, pelo amor de Deus, pra me pedir. Uma caneca pra pedir pra que alguém lá do BOP me dê uma canequinha. Bom, eu vou estar no Rio agora, numa palestra que é o 7º Congresso. Eu também fui a última mulher a ser chamada para esse congresso específico. Eu não ia participar, mas em razão do livro, aí o organizador me chamou, então eu estarei lá com eles. É o 7º Congresso Nacional de Mulheres na Polícia, muito bacana, que a gente tem uma grande representante aqui, que é a policial militar, a Edilane Mansuelo, né? Ela é assim, a garota propaganda desse congresso todo. Toda vez que eu vou dar palestra, em qualquer lugar que eu esteja, eu costumo terminar ela até dizendo que por trás que as pessoas, né? Tem gente, às vezes tem lugar que assim que aplaude, em pé e tudo, porque é uma pesquisa muito extensa e quem conversa comigo sabe da profundidade que eu tenho sobre a pesquisa.
sobre essas pesquisas, sobre essa área da psicologia, sobre dizer sobre, se você quiser me deixar, assim como você falou, eu fico dias falando sobre essa questão de PCC, de pesquisa, sobre a pesquisa que eu tenho feito, que é em avaliação psicológica de policiais, militares, operadores especiais, que mais de 3 anos. Então todo mundo sabe, quem me conhece sabe o quanto eu me envolvo com as pesquisas das quais eu me predetermino a fazer. Mas aí eu sempre digo que por trás da Mônica, pesquisadora, da Mônica que trabalha dentro do sistema prisional, existe a Mônica, existe sempre a filha ausente. Minha mãe faleceu ano passado e eu já falava isso, né? Eu lembro que o primeiro congresso que eu fui pós-morte da minha mãe foi no Maranhão, um excelente congresso que eu estive, que quem fez até, quem estava esperado para o fechamento foi o ministro Flávio Dino, e eu participei assim, e era a pessoa muito esperada para aquele congresso. Fui muito bem recebida pelo Ministério Público do Maranhão, e aí foi uma das coisas que me emocionou muito, porque existe sempre a filha ausente, e pior do que a filha ausente é a mãe ausente, né? Então essas ausências que você disse que não volta atrás, elas não voltam mesmo. Sim. Então ser pesquisadora, eu tive que, e o estudo, né? Eu sempre estudei muito, e aí eu não conseguia o suporte de estudo, só estando aqui em Campo Grande dava todos os estudos, eu podia fazer tudo aqui que tinha. Não, eu tinha que viajar. Olha, eu quando fui fazer a avaliação psicológica, o curso eu fiz na USP, em São Paulo, a primeira pós que eu fiz foi de USP, então eu tinha que viajar, cheguei a iniciar o mestrado na USP, então eram muitas viagens, sabe? Eu sempre viajando muito, e viagem para pesquisa, viagem agora para palestra. Então essas ausências como mãe, eu acho que para mim você fala, olha, Mônica, qual foi uma perda? Assim, é familiar, você tem uma perda familiar muito grande, porque você deixa a sua família, e pensando numa questão de um bem maior, né, de um trabalho que possa contribuir de uma forma muito significativa dentro da sociedade. E aí eu não estou falando só de sociedade Brasil, sim, porque a partir do momento que a gente está lidando com uma organização criminosa que é transnacional, que ela já passou essa questão fronteiriça de Brasil, né, porque eles levam drogas para a África, Ásia, Europa, Estados Unidos, e tudo está chegando, né, que era uma área que era dominada pelo México, pelas organizações criminosas mexicanas, e que o PCC já está lá também. Caramba. Então, a estimativa é que eles já estão, tem gente deles em 121 países. Então, a gente está falando de algo muito grande. Então, quando você pensa em fazer um trabalho para possibilitar que alguma ação pública, né, de um serviço público possa ser feito para diminuir esse efeito todo, né, dessas drogas chegarem tão longe, porque isso acaba toda uma família. Sim. E é isso que eu sempre pensava, né, e que eu podia contribuir para algo com a minha parcela, que era a psicologia, que é a psicologia, esse conhecimento da psicologia para esse fenômeno tão crescente, e que essa contribuição poderia dar suporte, como pode dar suporte, para que os tomadores de decisão, para que uma gestão, para que se tenha uma gestão que se pense nesse viés também, né, da psicologia. O que é que isso leva? Porque o que leva a maioria das pessoas a entrarem numa facção criminosa é essa sensação de pertencimento que o ser humano tem que ter. Sim. Entendeu? Não é porque o cara é criminoso que ele tem que ter. O ser humano, ele necessita de validação dentro de uma sociedade. O ser humano necessita de pertencer a uma sociedade. E quando você vai montar uma ação de combate, você tem que pensar isso. Por isso que o Exército trabalha com isso há muito tempo, com guerra psicológica, tem que pensar nessa questão de atingir esse lado, como é que vai fazer. Isso move mais a pessoa do que, porque a facção só é dinheiro. Não é só aquela coisa de, eu sou do PCC, eu estou no PCC, eu sou chefe, entendeu? É um pertencimento de alguém que não é ninguém. Sim. Alguém que era esquecido. E de repente está na maior... olha, esse é o maior criminoso. Ele aqui está entre os 10 maiores procurados, entendeu? Sim. É aquela mente, então, que a gente estava falando aí das deturpações da mente humana, que necessita pertencer a algo. E essa contribuição eu sempre vi como algo extremamente importante e que poderia contribuir, e pode, como eu já falei várias vezes, mas... para que eu pudesse chegar ao que eu cheguei hoje em dia, eu tive muita ausência dentro da família. E isso é algo que você não volta,
o que me traz assim uma felicidade é saber que as minhas filhas são seres humanos encaminhados, estão aí terminando suas faculdades, trabalham, as duas trabalham, são pessoas que estudam muito. Onde elas estão, elas têm um reconhecimento porque elas buscam uma qualidade de ser humano pessoal e ser humano profissional, e isso, você até desculpa, porque pra mim eu sou... Imagino. É isso que... Sim, mas eu tenho certeza que suas filhas sabem a importância que é o seu trabalho, assim como a grande maioria das pessoas que conhecem o seu trabalho sabe a importância. Eu perguntei justamente para te parabenizar por isso, porque eu sei que não é algo fácil, não é uma renúncia simples, é uma renúncia de família, que é o nosso bem maior. Então, você se propõe a abrir mão um pouco, eu digo muito, para salvar famílias também, que querendo ou não, você vai, o seu trabalho, a sua pesquisa vai salvar famílias, e é algo que vai ficar ali eternizado, né? Com volume 1, 2, 3, 4, com a sua tese. Então, e você é nova, tem muito ainda para curtir a família, menos, né? Tem muito ainda para... Não volta, mas tem a vida inteira ainda pela frente. E parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua força, que eu imagino, não tem como imaginar, mas a gente tem uma leve noção do quão difícil deve ser, principalmente para uma mulher saindo do Mato Grosso do Sul, nossa, tem muito... É fora do padrão. Para chegar a trabalhar como eu trabalhei dentro do serviço de inteligência da Olimpíadas, aí eu trabalhei dentro da Secretaria Nacional, na Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, por uma pasta de crime organizado. Então, ocupar esses espaços não foi fácil, e é lógico que eu também capotei no meio disso, né? Não é só flores, não. Tem muitos capotamentos aí. E que bom que esse programa vai servir para muitas pessoas também se inspirarem, né? E ver que é possível, porque é algo tão distante que, se não tiver uma Mônica falando que é possível, é quase uma utopia. Falar, não, isso aí nunca vai dar certo. Então, parabéns e muito obrigado por ter vindo. Eu sei que a gente tem papo para... segundo podcast, terceiro podcast, e sempre que precisar da gente, a gente está de portas abertas. Muito obrigada. Para mim um super prazer te conhecer também, viu? Obrigado, viu? Para quem acompanhou até agora, siga a Mônica em todas as redes sociais, siga o Realizatalks no YouTube, @Realizatalks. Espero que vocês tenham gostado. Esse papo foi denso, hein? Né? E muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora, e até a próxima. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho.